Ninguém gosta de ser ferido. As pessoas amam os beijos e os abraços. Quem não gosta de ser elogiado? Quem não gosta de ser querido quando chega num lugar? Quem não gosta do tapinha nas costas quando você faz algo bem feito? Nós gostamos de muitas coisas que nos proporcionam qualquer sentimento ligado ao prazer, à segurança, ao bem-estar. Tudo que o ser humano procura está ligado ao bem-estar. Quando você fala, eu quero ser feliz na família, é tão bonito falar isso, mas na verdade, lá no fundo você está procurando o seu bem-estar. Porque se a família está em desordem, você está incomodado. Quando você fala, eu quero ter um dinheiro, você está preocupado com o seu bem-estar. Você não quer mais ficar correndo atrás de pagar conta todo dia, de ficar recebendo ligação de gente que está devendo. Você está procurando bem-estar. O ser humano acaba viciando em tudo que vem de... que conecta com prazer, com bem-estar. Mas a gente odeia profundamente sermos feridos. Mas eu não sei se você já reparou, mas na vida nós somos mais feridos do que levantados, elogiados e amados. É mais fácil lá fora alguém te destratar na fila de um restaurante do que te abraçar e dizer que você é muito bem-vindo. Até mesmo entre os familiares, é muito mais fácil e prático alguém fofocar o teu nome e te ferir por causa disso, do que simplesmente deixar suas coisas, seu passado para lá e construir uma nova história. O ser humano, ele não sabe lidar com as feridas, mas as feridas são inevitáveis. Elas vão vir de qualquer jeito. Você querendo ou não querendo, elas vão chegar. Afinal de contas, a vida que Deus nos permitiu viver na terra e aquilo que Ele planeja para nós aqui, enquanto estamos aqui, não tem a ver com aquilo que queremos, mas com aquilo que precisamos. Eu mesmo, como pai dos meus filhos, não posso dar o que eles querem todo dia. Eles querem doce, chocolate, todo dia. Mas eu preciso dar comida, arroz, feijão, carninha, batata. Porque eu não dou o que eles querem, eu dou o que eles precisam. Deus sabe o que você precisa. E acredite, não são nos dias ensolarados da vida que você cresce. São nos dias difíceis. Deus sabe que você precisa, por mais que não goste, das feridas. Porque as feridas, por incrível que pareça, nos amadurecem. As feridas nos trazem experiência. As feridas, principalmente depois de superadas e cicatrizadas, nos ensinam. Nos ensinam. E por mais que você busque carinho, por mais que você busque atenção nos seus relacionamentos, por mais que você busque ser aceito, às vezes a pessoa que deveria te honrar, te amar, te aceitar, é justamente a que te fere. Às vezes o teu líder, a tua líder, o teu chefe, a pessoa que você esperava uma palavra de honra, é a que vai virar a cara para você e fingir que não te conhece num dia que você queria ser abraçado. Não pense que isso não vem de Deus, porque Deus sabe o que você precisa para amadurecer. Deus sabe o que você precisa para crescer. São nos piores momentos da nossa vida que nós descobrimos quem somos. Deus não precisa te colocar numa dificuldade para descobrir quem você é, porque Ele te conhece quando você estava no ventre da sua mãe ainda. Quando Deus permite uma ferida chegar na sua vida, é para que você descubra quem realmente você é. Porque ninguém continua o mesmo depois de ser ferido. Você vai mudar de alguma forma depois de ser ferido, seja para bem ou para mal, para melhor ou para pior, você vai mudar. E como as mudanças vêm de Deus para a sua vida, Ele permite que as feridas cheguem. Por mais que você não queira, porque o que você queria mesmo era beijo e abraço. O que você queria era férias na Disney e jantar em Paris. Mas Deus permite as feridas chegarem para que você possa simplesmente
entender quem você é no meio das lutas. Acredite, é no meio das suas dificuldades que você começa a descobrir a força que tinha. Você descobre o Deus que servia. Você só descobre o Deus da provisão quando está faltando. Você só descobre o Deus da cura quando está no hospital. Existem dores e feridas que chegam para que Deus mostre para você quem você é, filho de quem você é, o poder que está em você, o quanto você aguenta. Tem pessoas que, se passassem pelo que você já passou na vida, já teriam morrido. Você ainda está de pé. Tem pessoas que não suportariam passar pelo que você já passou, mas você ainda está aí. Deus está mostrando quem é você. Deus está mostrando quem você é. Eu descobri nesses anos que as pessoas não me seguem pela aparência que eu tenho, pela minha conta bancária, porque ninguém sabe. As pessoas não me seguem pelos dias ensolarados da minha vida. Elas me seguem e também vão te seguir, porque ainda que eu tenha passado pelo vale da sombra da morte, eu ainda estou de pé. As pessoas vão te seguir porque, apesar das feridas que chegaram até você, a perda que você teve do ente querido, o dinheiro que não caiu na conta, você foi mandado embora do trabalho que deu tanto amor, tanta força ali, você foi injustiçado, você perdeu uma causa na justiça, apesar disso tudo, apesar do vale da sombra da morte, você ainda está de pé. As pessoas seguem quem permanece de pé, apesar das feridas. Apesar das feridas. Provérbios 27:6 diz: fiéis, leais são as feridas feitas por um amigo, mas o beijo do inimigo vai te destruir. São enganosos. Repare que o inimigo dá o que você quer. Deus dá o que você precisa. O inimigo dá o beijo, Deus dá a ferida. A gente quer o beijo ou o abraço, mas a Bíblia diz que o beijo do inimigo é enganoso, mas a ferida do amigo é fiel. Abre sua Bíblia comigo, vamos entrar na palavra de hoje. Gênesis capítulo 32, versículo 24, nós vamos ler o texto que a pastora Cassiane acabou de cantar. A partir do versículo 24 de Gênesis 32, diz assim: e Jacó foi deixado só. Ele estava com quem? Jacó estava com quem? Sozinho. Ninguém gosta de lutar sozinho. Mas Jacó, filho de Isaac, o filho da promessa, neto de Abraão, o pai da fé. Jacó, um homem que vai dar início ao maior projeto de Deus na terra, que foi a nação de Israel, o pai dos 12 patriarcas, os 12 cabeças de tribo. Jacó estava sozinho. Por isso, nunca mais reclame quando Deus te deixar sozinho por um tempo, porque todo mundo que Ele quer promover, Ele testa no secreto e sozinho primeiro. Ele não te abandonou, porque Ele não abandona filho. Mas a solidão atrai um tipo de guerra que você vai ter que lutar para descobrir quem você realmente é. Porque até esse dia, Jacó achava que era um enganador, um trapaceador. Falavam por todo lugar que ele era aquele que agarra pelo calcanhar, aquele que dá um jeitinho. Ele não tinha ideia de quem ele era. E as feridas vão te mudar de alguma forma para pior ou para melhor. E a Bíblia diz, no versículo 24, que ele foi deixado só, e ali lutou com ele um anjo até o romper do dia. E quando este viu que não prevalecia contra ele, feriu a junta da coxa. E se desconjuntou a junta de sua coxa enquanto lutava com ele, e ele disse: deixe-me ir, pois o dia já está rompendo
Mas Jacó respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. E ele disse: qual é o teu nome? E ele respondeu quem ele achava que era até aquele dia. Antes de ser ferido por um amigo, ele se chamava Jacó. Mas o anjo respondeu: teu nome não será mais Jacó, mas Israel. Porque como um príncipe, tu tens poder para lutar contra Deus e contra os homens, e prevaleceste. O nome que foi dado a Jacó foi pela forma que ele lutou. A forma que você luta, falou, como um príncipe você lutou. Então, Israel significa príncipe de Deus. Israel significa? Tua próxima fase, o teu próximo nome diante de Deus vai ser de acordo com como você lutou. Hoje falou, como você lutou? Você lutou como um príncipe, por isso o seu nome agora será Israel. Sem a luta que trouxe a ferida, ele não passaria para o próximo nível, para a próxima fase, para o melhor tempo, para a melhor temporada da vida dele. Jacó podia ter entrado em crise como eu entrei. Há anos atrás, quando tudo começou a dar errado, quando as pessoas começaram a me abandonar, quando eu me vi no fundo do poço sem esperança, eu falei, o que está acontecendo? E eu falei assim, Deus me feriu. Deus permitiu que isso acontecesse. Será que Deus existe? Nós sempre queremos discutir com um Deus que já te viu no futuro e sabe do que você precisa. E naquele quarto, eu com raiva, chutando o colchão, Deus falou para mim, eu te feri antes que os homens te ferissem. Porque fiéis são as feridas feitas por um amigo. Aquele que fez a ferida ligará, diz o Senhor. Se eu fiz essa ferida é para eu te levantar. Se os homens tivessem te ferido na minha frente, você não se levantaria mais. Existem feridas que Deus traz para você, para que os homens não te firam primeiro. E naquela luta com o anjo, Jacó foi ferido, mas não para lutar ou discutir com Deus, mas para passar para o próximo nível. Porque as feridas têm 3 funções principais. Primeira função de uma ferida, te dar autoridade. Você nunca vai escutar alguém que não cicatrizou uma ferida. Feridas são... Qual é aquilo que... São distintivos. Sabe quando o policial mostra o distintivo? Credenciais. As feridas são credenciais para provar o que você superou na vida. Você não gostaria de ter o teu cérebro operado por um médico que nunca operou o cérebro de ninguém. Mostra-me a tua cicatriz, mostra-me a tua ferida, mostra o que você já enfrentou na vida, eu vou ver se eu te escuto. Eu vou ver se eu deixo você tocar na minha vida. Eu vou ver se você tem algo para me ensinar. As feridas nos dão autoridade. Você não me escuta porque eu prego bem, porque existe pelo menos 1 milhão de pessoas que pregam melhor do que eu. Você me escuta porque você consegue ver as minhas cicatrizes. Você consegue ver as feridas fechadas. Você consegue ver o que eu superei. Você consegue ver que o vale da sombra da morte foi real, mas eu continuo de pé. A primeira função da ferida é te dar autoridade. A segunda é acelerar processos. Jacó foi ferido, não por qualquer um, foi ferido por Deus. E quando Deus fere alguém, o bálsamo de Gileade já está pronto para curar também. Então Jacó agora tem autoridade. E agora os processos serão acelerados. Tem gente que demora 20 anos para colocar o casamento em ordem. Tem gente que em 6 meses coloca. Tem gente que demora 10 anos para prosperar financeiramente. Tem gente que em 2 anos prospera. Os processos são diferentes. Porque alguns evitaram as feridas, outros superaram as feridas que vieram. As feridas aceleram
os processos. Primeiro, te dão autoridade. Segundo, elas aceleram o processo de Deus na sua vida. Terceiro, as feridas mostram para o mundo inteiro quem você é. Jesus não é pregado hoje pela festa que fizeram quando ele entrou em Jerusalém no burrinho, mas pelas feridas que ficou em suas mãos. As feridas te promovem, as feridas te colocam na história. Mas quem feriu as mãos de Jesus não foram os romanos, porque a Bíblia diz que ninguém pode tomar a vida dele, ele mesmo a entregou. E quando Deus fere alguém, quando Deus permitiu que as mãos e os pés de Jesus fossem feridos e seu corpo dilacerados, era para que a bênção que estava nele passasse para todas as nossas gerações, inclusive para você, para os teus filhos, para os filhos dos teus filhos, e para que o nome dele entrasse na história. Porque leais são as feridas feitas por um amigo. Jacó agora se chama Israel e está caminhando para um lado, para o outro, e para onde ele caminha, ele manca. E toda pessoa que agora vê Jacó, um patriarca, mancando, o respeita ainda mais. Você não vai encontrar na Bíblia alguém falando: ah lá o manco, ah lá o deficiente. As pessoas agora veem Jacó como uma autoridade. E as feridas que são feitas por Deus cicatrizam. As feridas feitas por homens ficam abertas. Feridas, quando cicatrizam, viram credenciais. Feridas, quando ficam abertas, apodrecem. É por isso que nessa noite Deus te trouxe aqui. Porque eu não sei em que área você foi ferido ou está ferido. Se continuar ferido, vai apodrecer. Se fechar, vira credencial. Se virar, vira autoridade. Vira promoção. Nós celebramos as feridas de Jesus. O que deixou o nome dele na história foram justamente as feridas. As pessoas comentam do dia difícil que você passou, não um dia bom. Você nunca vai ver um vizinho, você nunca vai ver um familiar, você nunca vai ver um colega de trabalho comentando da tua viagem a Miami de 2 anos atrás. Gente, lembra da viagem do fulano? Gente, vamos relembrar isso 2 anos depois, que maravilha. As pessoas estão com raiva disso. Agora podem passar 10 anos que as pessoas continuam lembrando de quando você estava ferido, suportou, cicatrizou e agora virou uma autoridade, uma credencial na sua vida. As pessoas divulgam o seu nome de acordo de como você lutou diante das feridas. Foi o como eu lutei. Hoje eu posso falar de inteligência emocional, de fruto do Espírito. Hoje eu posso pegar a palavra, porque enquanto todos estavam me ferindo, eu estava orando. Não vai ter uma pessoa para falar: não, você revidou. Já tinha aparecido. Não, você me xingou. Não, você falou que ia me botar na justiça. Não, você me ameaçou. Não, você falou mal de mim. Não, você fofocou meu nome. Como eu lutei? Como eu lutei? Mudou meu nome. Até o dia da luta eu era um empresário falido. Depois da luta eu era um pregador reconhecido. Como você está lutando? As opiniões alheias nunca vão te definir. São suas feridas que vão definir o teu próximo passo e o teu futuro. As pessoas sempre vão querer opinar, dar opinião na sua vida. Quando você quiser decidir o próximo passo da tua vida, olha para as feridas que você carrega no corpo, na alma, que elas vão apontar o próximo passo. Porque ninguém continua o mesmo depois de superar uma dor. Quando você supera uma dor, você amadurece muito. Agora não é qualquer pessoa que te machuca de novo. Quando você supera uma ferida,
você está muito mais à frente do que pessoas que ainda estão lutando contra essas feridas. Então você deixa para lá ao invés de discutir. Você agora parece que é uma nova pessoa. Assim como Jacó virou uma nova pessoa, porque foi ferido na coxa. Sabe o que eu entendo? Que mais importante do que qual ferida você tem, é quem te feriu. Porque as feridas que são boas para nosso crescimento, são as feridas feitas pelos amigos. E aqui a gente está usando Deus como referência de amigo, mas pode ser um amigo mesmo, que fala o que você precisa ouvir e você fica ferido com ele. Um amigo que chega e fala, você está errado, não é assim, e você quer bloquear ele no WhatsApp. Mas o inimigo, o invejoso, quem quer te derrubar, quem quer te ver mal no trabalho, quem quer o que você tem, fica, meu amigão, minha amiguinha, miguxa, como é que você está? Ah, tá linda, assim mesmo. Não, fulano gritou comigo, grita com ele também, amiga, você é vencedora. Porque ela quer que você caia. Porque enganosos são os beijos dos inimigos. Um amigo nunca vai deixar você errando e ficar calado. E às vezes ele vai falar coisas que te incomodam, que você não quer ouvir, mas leais são as feridas feitas por um amigo. Jacó não entendeu quando um anjo, um homem que deveria protegê-lo, machucou ele. A gente nunca entende quando Deus nos fere. E tem coisas que a gente não precisa entender no momento. A gente só precisa continuar andando, ainda que seja mancando. A gente só precisa continuar rumo ao lugar que Deus mostrou para a gente, a terra prometida, ainda que seja mancando. E o que você está achando que é uma deficiência, as pessoas estão vendo como uma credencial. O que você está vendo como um machucado, as pessoas estão vendo como uma maturidade, como uma autoridade. Deus te trouxe até aqui nessa noite. Para que você entenda que sim, Jacó foi ferido, como você pode ter sido ferido nas emoções, nas finanças, na família, na vida ministerial. Mas Jacó foi ferido e mudou. Porque não existe ferida que não te mude. Mas Jacó foi ferido e mudou para melhor. Porque o como ele lutou, mudou tudo para melhor. Tem gente que está no meio da ferida, mas está revidando. Ah, me chamou disso, também te chamo daquilo. Tem gente que a pessoa fala, eu vou te processar, então também te processo 2 vezes. O como você luta determina o processo que você vai passar. Eu tenho uma palavra para você. O teu nome vai mudar nessa noite. Deus te trouxe aqui para mostrar quem você realmente é. Muitos entraram aqui como um Jacó, cheio de apelidos, cheio de disse-me-disse, cheio de gente falando coisas de você. Você entrou aqui achando que era o que o teu passado te lembra. Mas você não é o que você fez. Você é o fruto daquilo que lutou e venceu. As feridas que Deus permitiu chegar na sua vida foi justamente para matar Jacó em você e levantar Israel. Ah, se Deus não tivesse me ferido, advogados iam me ferir. Se Deus não tivesse me quebrado, outras empresas iam me quebrar. Só que empresa não tem misericórdia, advogado não tem graça e justiça. Quando Deus te quebra primeiro, é porque Ele vai mudar o teu nome. É porque você está preparado já para passar para a próxima fase. Agora lembre-se, Deus tocou, quebrou, feriu Jacó, mas o como ele lutou dependeu de Jacó. Ele não falou, luta assim ou luta assado. Deus só feriu para ver como Jacó ia lutar.
E tem muita gente que não está lutando da forma que deveria lutar. Alguns estão entregando os pontos. O anjo queria ir embora e falou, deixa eu ir. Era uma autoridade espiritual falando, me larga, deixa eu ir. Ele falou, não largo. Você é uma autoridade. Mas só que o que eu preciso está contigo. Eu não saio daqui sem a minha bênção. Tem gente que está desistindo na primeira lutinha, na primeira palavra de para, larga, que ela quer deixar tudo, quer abandonar a luta. Ou tem gente que quer recorrer a todas as artimanhas humanas para lutar, enquanto tudo que você precisa já está dentro de você. Basta usar sua fé, basta usar o que Deus tem te ensinado todo esse tempo. Deus tem um projeto tão forte para você. Deus tem um projeto tão bonito para você. E é por isso que Ele teve que ferir alguns que estão aqui. Existem pessoas que estão aqui que entraram profundamente feridas, decepcionadas com outras pessoas. Gente que entrou aqui sem esperança. Pessoas que entraram aqui e já estavam a ponto de largar tudo, desistir de tudo. Mas Deus me enviou para te falar que quem feriu foi Ele. Para que agora Ele possa mudar a fase da sua vida. Para que agora Ele consiga te colocar no próximo nível, na próxima estação, na próxima temporada que Ele está enviando. Só que agora com maturidade. Agora com credenciais. Jesus passa pela porta ressurreto. Os discípulos estão numa sala e não o reconhecem. Um dos discípulos fala, é o mestre. Então Tomé se apresenta e fala, se és tu, mostra as tuas credenciais. Se é você, mostra que você venceu. Se é você, eu quero ver as feridas. Me mostra as suas feridas e eu mostro se eu vou te seguir ou não. Ninguém segue quem não tem ferida para mostrar. É por isso que dificilmente um herdeiro de uma empresa consegue continuá-la, porque não tem ferida no caminho. É por isso que Deus não simplesmente passou o mundo para Jesus, mas mandou ele para a terra para ser ferido primeiro. Se Deus fez isso com o seu único filho, porque era o melhor, Ele vai te poupar das feridas, porque você não quer, você quer beijinho. Enganosos são os beijinhos. O beijinho te engana naquele dia, te anestesia por um tempinho, mas as feridas te amadurecem e te promovem. Pessoas entraram aqui com feridas profundas na alma, outras feridas no corpo com enfermidades, outras entraram aqui feridas no espírito, decepcionadas com tudo e com todos, até com Deus. Mas o Espírito Santo vem aqui nessa noite e fala, calma, eu feri, e fiéis são as feridas que eu faço. Há um bálsamo em Gileade. Aquele que fez a ferida, a ligará. Ele vai costurar. E essa ferida vai virar cicatriz. E vai te promover por onde você passar. Até hoje você viu essa ferida como uma vergonha. Mas agora você vai ver que mancar como Jacó não é vergonha, é promoção. Você lembra com vergonha quando alguém botou o dedo na sua cara e te acusou? Você lembra com vergonha quando a conta de luz atrasou e cortaram? Você lembra com vergonha quando a empresa deu tudo errado? Você lembra com vergonha quando uma pessoa que deveria te proteger te abandonou e nunca mais voltou? Você lembra da vergonha e essa ferida ainda está aberta. E você está apodrecendo. Hoje é dia de cura. É dia de fechar feridas. Para que podridão vire certificado de promoção.
As feridas te transformam para bem ou para mal. Depende de quê, Tiago? Depende de como você vai lutar. Se um dia você ganhar ou conquistar $1 bilhão, senti aqui. Todo arrepiado. Se um dia você ganhar $1 bilhão, sabe o que esse dinheiro vai evitar de feridas na tua vida? Nenhuma. Se um dia você for morar no Alasca, no alto de uma montanha de gelo, sabe o que ela vai evitar de ferida? Nenhuma, porque você se fere sozinho. Teus pensamentos te acusam, te ferem, te oprimem. Você não tem para onde fugir. Você não tem o que conquistar para resolver. Porque o único que pode resolver essa ferida foi justamente quem te feriu. Se eu machuco o pastor Jairo, falo coisas que ele não gosta e ofendo ele, não adianta o Marcelo chegar para ele e falar assim: me perdoe, Jairo, do fundo do meu coração me perdoe. Não vai ter efeito nenhum, porque a cura só vem por quem feriu. Se eu não pedir, não adianta alguém aqui pedir. Quem feriu fui eu. Eu tenho que ir lá e curar. Me perdoa. É por isso que Deus sai na frente do inimigo e te fere primeiro. Porque Ele sabe que se Ele te feriu, Ele vai voltar para curar. Ele vai voltar para te levantar. Se Ele te feriu, é porque Ele é fiel para transformar isso em autoridade na sua vida. O problema é quando no meio da ferida você luta errado e cria mais feridas que não foi Deus que fez. Porque justamente quando a gente está ferido é quando a gente mais fere. Justamente quando a gente está ferido é quando a gente mais fere. Só que essas feridas que você fez no processo já não tem a ver com Deus. Ele volta e cura o que Ele fez. É por isso que tem gente que fica 20 anos no processo. Porque a ferida de Deus era para acelerar o processo. As que você fez te coloca mais tempo no processo. Quando você estiver ferido, não fira. Venha para o lugar de cura. Venha para o ambiente onde feridas viram cicatrizes. Por isso Deus te trouxe aqui. Feridas vão virar cicatrizes nessa noite. E ainda que você saia mancando nessa noite, você não vai sair murmurando, você vai sair rindo. Porque agora você tem uma marca. Agora você tem um sinal. Até hoje, os judeus não comem essa parte do cordeiro por causa de que Deus feriu a coxa de Jacó. Essa ferida é lembrada até hoje por todo o povo de Israel. Existem feridas que não vieram para te envergonhar, vieram para que você fosse lembrado pelas próximas gerações. Fica de pé se você crê que aquele que feriu vai te curar.